transmitir a sua palavra. Os irmãos possam abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 2 e vamos ler o versículo 1 até o 3, para a gente fazer aqui a introdução, né, na palavra de Deus, fazer menção da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 ao 3. Então, o primeiro dia foi luz, né? O segundo dia, águas. Terceiro dia, árvores, frutas, sementes. Quarto dia, luminares. Quinto, peixes e aves, né? Sexto dia, animais e humanidade. Hoje, sétimo dia, vamos falar, né, um pouco sobre o dia de sábado do descanso. Então, todos abriram? Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis, capítulo 2, versículo 1, né, até o 3, que diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Amém. Que é a introdução, né, da palavra a qual nós, né, a campanha foi, né, realizada até este dia. Falar da criação, né, tudo que Deus fez. E hoje, queridos, nós vamos falar aqui a respeito, né, do dia de descanso, né, do dia de sábado, mas, na verdade, fica um ponto de interrogação. Será que Deus, ele descansou? Será que Deus descansa? Fica esse ponto de interrogação, né? Será que Deus descansa? Já imaginou se Deus tirasse aí uma semana de férias, um mês, né? Já imaginou? Mas o que o Espírito Santo nos diz, o que Deus nos fala na nossa caminhada, quando a Bíblia diz que o que era velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. E a partir daquele momento que Deus faz coisas novas, você passa a ser, né, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você passa a ser filho de Deus, como foi feita a pregação, né? Nós fomos enxertados na árvore, né? E daí o Senhor, ele nos dá o entendimento, a compreensão, o discernir através do seu Espírito, para que nós, seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus, a gente venha andar com prudência e realizando aquilo que Deus, ele deseja no seu coração para nossas vidas. Porque Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. E todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. Né? Então, queridos, essa questão de muitos falarem, a igreja correta é a igreja que guarda este dia. Essa é a igreja correta. A igreja que guarda este dia é a igreja correta. As demais igrejas, todas vão ser lançadas, né, no inferno, porque estão no caminho errado. Então, tem muitos estudiosos que falam, né, que dizendo eles com base na palavra, que a igreja correta é uma igreja que se chama, né, não vou nem falar o nome, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Porque Deus, ele nos ensina o caminho. Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor. E não permitirei que nenhuma das minhas ovelhas se perca.
Nenhuma. Então, saindo um pouco aqui fora do texto, né? Deixando aqui o texto um pouco de lado, nós vamos falar a respeito, com base também na palavra, não quero que os irmãos abram não, mas se você nasceu em Cristo Jesus, você vai sentir vontade de ler a Bíblia, você vai sentir vontade de orar, você vai sentir vontade de pregar o Evangelho, você vai sentir vontade de falar desse amor, né? Você vai sentir vontade, se verdadeiramente você aderiu, né? Se você tem essa fé, o Espírito Santo ele vai te levar, né? É o que diz a palavra de Deus. Chegou um certo homem para Jesus e disse: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque tem que nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo. Porque ele não compreendia, não entendia. Ele não compreendia, ele não entendia. E a Bíblia diz que aquele que não nascer da água do Espírito, as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem. Então, saindo um pouco fora aqui do texto aqui, quando Moisés subiu o monte, né, para falar com Deus, e Deus estabeleceu lá as leis, os 10 mandamentos, Deus falava. Essa passagem aqui que fala do sábado é muito forte dentro da Bíblia. Se você começar a pesquisar aqui, dentro da Bíblia, e se você não tiver ali o ensinamento, né, de pessoas que têm o pé no chão, de pessoas que verdadeiramente têm o Espírito Santo de Deus, você vai seguir um caminho conturbado, um caminho duvidoso. Porque é passagem forte. Eu estive olhando e fala do sábado. E muitos usam isso aqui, certo? Pessoas, homens estudiosos, que estudam, que têm capacidade, né, de persuadir. As multidões vêm, as multidões seguem. A Bíblia diz: pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão numa cova? Jesus já disse: aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. E se vocês estão aqui, é porque vocês creem, porque vocês acreditam que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e a vida. E nós temos que compreender que Deus ele estabeleceu leis para o nosso benefício, para me beneficiar. Ele diz assim: os entendidos, os intelectuais, os mestres, os doutores, não entendem isso. Mas os meus pequeninos, eles entendem, eles compreendem. Aleluia. E é muito difícil, porque você é uma pessoa que, às vezes, muitas vezes está no seu trabalho, está em determinado lugar, está conversando com determinadas pessoas, você tem uma vida assim, que você se mistura, você vai aqui, vai ali, e as pessoas ficam lhe julgando, lhe apontando, dizendo assim: esse daí que é crente? Essa daí que é crente? Porque crente não é para andar num lugar desse. Crente não é para falar com uma pessoa desse tipo. Crente não é para ter uma amizade assim. Se nós temos o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, nada vai nos tirar do caminho. Pelo contrário, nós vamos atirar pessoas que estão no caminho de morte e trazer para o caminho da vida. Deus ele estabeleceu leis para o nosso próprio benefício. Quando ele falou para Moisés, saindo, eu não estou aqui um pouco fora aqui, mas depois eu volto. Quando ele falou para Moisés, ele disse: Moisés, fala para o povo que o sábado, para guardar o sábado, eu santifiquei. Viu? E vocês peguem, se tiver... Vocês pegam os alimentos hoje, vocês preparam tudo hoje, viu? Que é para amanhã, vocês não precisam ir para mercantil. Amanhã vocês não precisam, sabe? Tá por aí, prepare logo hoje para amanhã.
Sabe o que é isso? É nós se preocuparmos com o dia de amanhã? É nós estamos angustiados, preocupados o que há de ser amanhã? Não. Não. Sabe o que é isso? Isso é organização. Isso é organização da parte de Deus. Quando chegaram para Jesus, porque ele estava curando dia de sábado, porque os judeus, eles guardam o sábado, né? Muitos guardam o sábado, e Jesus perguntou, entrou ainda, nós vamos falar sobre isso, vamos já olhar aqui com base na Bíblia. É lícito curar dia de sábado? Jesus perguntou para eles, eles ficaram tudo calados. Jesus foi lá e curou. Então, queridos, fazer o bem tem que ser todo dia e toda hora. Fazer o bem tem que ser todo dia e toda hora. E as pessoas acham, eu tenho um amigo meu, que ele tinha um emprego, e botaram ele para fora do emprego, ele era de uma igreja aí, que guardava o sábado. A gente, né, tem que ser ético, para não complicar, mas uma igreja que guardava o sábado, ele era dessa igreja que guardava o sábado. E ele saiu do emprego e ficou desempregado. E depois ele saiu atrás de emprego. Quando ele chegava lá, pai, é o seguinte, tem emprego, você quer? Quer, estou precisando. Aí você tem que trabalhar e tal. Aí disse, mas tem que trabalhar os sábados? Aqui não tem negócio de não, você tem que trabalhar os dias, quer saber se é sábado ou não. Disse, pai, esse emprego não vai dar para mim não. Você não vai querer um emprego não? Não, é porque não tem condição. Esse desgraçado ficou penando. Qual foi que ele fez? Ele saiu da igreja, até hoje. Porque ele precisava dar de comer a família dele. Deus é fiel. Deus providencia. Providencia. Mas nós temos que ter compreensão, entendimento da parte de Deus. Tu já pensou? Se tu fosse fazer uma oração, necessitado, e de repente o anjo chegasse para ti, rapaz, Deus ele tirou umas férias, vai chegar daqui um mês. Está descansando. Eu não tenho nem medo de falar isso aqui, não. A gente tem que santificar, não é só o dia de sábado, não. A gente tem que santificar todo dia. A gente tem que ser prudente a todo dia. A gente tem que amar a todo dia. A gente tem que fazer o bem a todo dia. A gente tem que respeitar as pessoas a todo dia. A gente tem que ser humilde a todo dia. A gente tem que olhar para o nosso irmão como se fosse nós. Eu olho para o meu irmão aqui, eu tenho que olhar para ele como se fosse eu. E saber que ele é falho. Saber que ele é pecador. E saber que ele tem as suas limitações. E saber que ele tem declínio. Deus ele estabelece leis para o nosso próprio benefício. O Espírito de Deus não é um espírito engessado, não. Ele se move. Aquele que nasce da água do Espírito é como o vento, que nem sabe de onde vem nem para onde vai, o Espírito leva. Eu nunca imaginei estar aqui, estou. Hoje eu vinha pensando, Senhor, eu nunca imaginei. Por quê? Deus ele diz assim, eis que eu faço o bem e crio o mal. Eis que eu faço todas as coisas. Eu faço o bem e crio o mal. Deus ele não se limita a nada. Ele é Deus.
Amém? Então, vamos de novo. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Louvado seja o nome de Jesus. Tranquilo, tudo bem? Essa aqui é a introdução, a base da campanha, da palavra. Mas a Bíblia, ela não se resume só aqui, ela tem conexão. A Bíblia é toda conectada de Gênesis a Apocalipse. Ela é ligada, não tem desligamento. A Bíblia ela foi escrita num período de 1000 e tantos anos. E depois foram escondidas as escrituras por conta das perseguições. Mas Deus, Ele é Deus, quando tudo que Ele faz é perfeito. Porque Ele é o que escreveu. Não foi o homem, não. O homem foi usado como instrumento. Mas o personagem é Deus. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Não, mas foi fulano, não. Ele usou as pessoas, mas aqui é o pensamento de Deus. Mas depois foram encontrados os papiros, os pergaminhos, foi juntado para a Bíblia. A Bíblia. Está aqui. Já queimaram, já tentaram acabar, mas não conseguem. A Bíblia diz que vai passar os céus e a terra, menos as minhas palavras. E aí daquele que se levantar contra a palavra de Deus. E aí daquele que se levantar contra as igrejas. Se levanta porque não compreende, não entende. Se levanta porque são inocentes. Mas mesmo assim, a gente vai abençoar. Porque Jesus, quando ele estava na cruz morrendo, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus estabelece regras, leis. Eu sou uma mulher que guarda o sábado. A fulana de tal aí, ó, minha vizinha, para ela não tem sábado, para ela tanto faz. Está do inferno para dentro. Eu vejo muitas pregações, eu assisto a respeito do sábado. Mas essas pregações, não sei por que não entra. Não entra. Irmão, você está indo contra a palavra de Deus. Irmão, você está indo, diz que é para santificar. Irmão, você está falando contra o sábado, contra o dia que o Senhor descansou. Longe de mim. Longe de mim. Porque Jesus, ele fala na sua palavra e diz: aquele que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Vinde a mim. O que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que eu vos lhe darei descanso. Nós não podemos descansar. Vamos descansar nesse dia. Não, você tem que descansar em Jesus Cristo. E é todo dia. Este nome é o nome que está acima de todo nome. É o nome que tem que ser exaltado, louvado, adorado. É o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que morreu por ti. Ele diz na sua palavra: aqueles que vieram antes de mim e depois de mim é ladrão e salteador, mas eu sou o verdadeiro juiz, o justo juiz. Esse que eu faço o bem e crio o mal. Jesus faz todas as coisas. Irmão, tem base na palavra? Tem, está lá em Isaías. Esse que eu faço o bem e crio o mal. Escreve aí, Isaías. Por que Deus manda escrever?
que é para ficar ali sabido que Deus é Deus. E quando ele escreveu isso aqui, depois, é como se Deus disse assim, Edson, escreve aí, eis que eu faço o bem e crio o mal. Escreve aí que eu vou fazer isso e aquilo. Mas Deus, quando é? Não sei, mas eu vou fazer. Aí eu vou, bato a caçuleta, morri. 150 anos depois, o que eu escrevi aqui, ó, se concretiza. Rapaz, mas olha aí, rapaz, o Edson escreveu isso aqui, cara. Pode ter sido eu. Mas o personagem é ele. A tua história, quem escreve é Jesus. E se você está aqui hoje, é porque está se cumprindo as Escrituras na tua vida. E a Bíblia diz, aquele que me negar será negado. Mateus 12, 8, abre aí. Evangelho de Mateus 12, 8. Mateus 12, 8. Também faz parte já, a gente vai se estender, né? Aqui, ligado também aqui com base na Bíblia. Aqui dentro do texto que a gente introduziu. A gente vai aqui dar um pulinho aqui em Mateus, no capítulo 12, versículo 8. Mateus 12, 8. Aqui Mateus 12, né? 12, Mateus 12, no versículo 8, né? Diz assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, queridos, a gente tem que respeitar, tem que respeitar. A gente tem que amar e olhar que ver que as pessoas estão pregando a palavra de Deus, porque os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, temos aí que anda pregando no teu nome, mas não está aqui conosco não, Jesus. Vamos repreendê-los? Jesus disse, não. Pode deixar. Está falando no meu nome, está falando bem de mim. Hein? Por que não vai falar mal de mim? Se está pregando que eu sou o caminho, a verdade e a vida, deixa. Agora, dizer que eu estou no caminho certo, eu é que vou para o céu, e os meus irmãos vão tudo para o inferno. A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz, julgai e será julgado. Condenai e será condenado. Ainda digo mais. É uma medida bem socada. Estou julgando ninguém. Estou só dizendo aqui o que a Bíblia ela expressa. Que nós temos que buscar em Jesus Cristo para que nós venhamos andar felizes, alegres, destemidos, de cabeça erguidas, sem dúvida. O irmão falou na pregação, que ele fique paciente. Ontem, né? Com certos pensamentos, né? Podemos dizer assim, pensamentos que a gente tem que deixar de lado. Porque Jesus, ele foi um caba macho. Jesus era caba macho. Viu? Herodes mandou um recado para Jesus. Para ele calar a boca dele. Ele devolveu.
Diz para aquela raposa lá, viu? Eu vou pregar. Viu? Pode dizer para aquela raposa lá que eu não vou fechar minha boca, não. Vou ficar aqui falando aqui, pregando aqui. Então, Jesus não gosta de caba frouxo, não. Desculpa a expressão. Não é que nós... Não, meu irmão, você é o super-homem, não. Longe de mim. Mas quando você chega num lugar assim, humildezinho, às vezes eu ando todo sujo, trabalho com a oficina. Aí eu noto, que eu sinto, tem uns cabos meio bonitosos, bem altão, bem... Eu fico lá na minha e tal, e vem quando eu olho assim com o rabo do olho, eu noto assim que os cabos estão bem assustados comigo, sabe? Mas sabe por que eles se assustam? É porque estão tudo endemoniados. Sabe que o demônio do medo, o demônio do pecado, que está neles, eles têm dinheiro, são ricos, mas não têm paz. Andam tudo assustado, com medo. Eu, graças a Deus, não é porque eu sou, mas eu entro em todo canto, sem entrar e sem sair, sem respeitar as pessoas. Se alguém fizer algum mal a mim, é porque Deus permitiu. Mas eu andar com medo, assustado, quem está com medo aqui? Quem é que anda oprimido, de medo, não dorme de noite? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está doente? Eu repreendo em nome de Jesus. Isso é um demônio. Não é você não. Porque às vezes, eu também já sofri isso. Quando eu não conhecia Jesus, eu me acordava, muitas vezes em pânico à noite. Acordava muitas vezes suado. Sabe? O demônio querendo me matar enforcado ali. Não tinha paz. Mas quando eu conheci Jesus, eu recebi o Espírito da paz. Então é isso que Deus quer nos dar. Ele diz, a minha paz eu vos dou. A paz que o mundo não conhece, eu vos dou. E aonde você chegar, você vai ser olhado, as pessoas vão olhar para tu com indiferença. E muitas vezes você não vai compreender por que esse pessoal está me olhando assim. Porque você é diferente. Porque você não faz parte do rebanho. Você não faz parte do rebanho. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não faz parte do mundo. Aí Deus, Ele diz, não andeis ansiosos com o que há de comer ou de vestir no dia de amanhã. Observai os lírios do campo, que não trabalham nem ceifam. Nem Salomão se vestiu semelhante aos lírios do campo, porque eu é que faço cair o orvalho para sustentar. É eu que faço cair a chuva. Nós não podemos andar, queridos, duvidosos. Acredite que as leis foram estabelecidas para a nossa vida ser uma vida organizada. Às vezes nós somos desorganizados mesmo. Eu reconheço isso. Teve um culto aqui, o pneu, cheguei ali, o pneu do carro estava furado. Aí eu troquei o pneu. O pastor chegou, achei muito bonita a atitude do pastor. Meu filho, tem um pneu ali bem novinho, meu filho, quer? Eu digo, não, pastor.
Estou botando aqui o step aqui. O meu pneu está novo. Mas eu vou mandar, né? Mas só pela atitude dele, queridos, nós temos que praticar essas coisas, o amor. Porque aí se cumpre a palavra de Jesus Cristo nas nossas vidas. E eu sou um pouco desorganizado, botei o pneu no canto, o step, e o novo está lá dentro do... Nem enchi, aí está seco. E ela perguntou, mandou remendar o pneu? Eu digo, não, ainda não. Quer dizer, isso é imprudência. Então, se as leis foram estabelecidas, é para nosso benefício. Se hoje é o dia de descanso, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não estão na casa de vocês deitados? Não é dia de descanso? A Paty ali, Paty, vou fazer almoço hoje não, que hoje é dia de descanso. Hoje eu vou botar minha barriga para descansar, eu não vou comer café, não vou... Tomar café hoje não, vou merendar hoje não, que é dia de descanso, minha barriga tem que descansar. Vamos mais na frente. Mateus 12:10. Mateus, do mesmo ano mandei você abrir, né? Foi 12:8, agora 12:10. E diz o seguinte. 12:10. Que diz o seguinte. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Por que Jesus estava falando aquilo? Porque ele se referia àquele homem, que estava doente, como uma das suas ovelhas. Porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Faz não. E primeiro, queridos, não sei se eu já falei aqui, quando eu me converti, porque eu vim do mundo com aquele pensamento carnal, aquele pensamento sanguinário. Porque quando você está no mundo, você tem um pensamento sanguinário. Pensamento de matar, esfolar, pisar na cabeça. Esse é o pensamento quando nós estamos no mundo. E eu não vou aqui, eu era muito endemoniado mesmo. Eu era. Eis que tudo se fez novo. O capeta caiu por terra. Eu me lembro que algumas das vezes, era dia de sábado, eu me acordava de manhã, eu dizia, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou farrear, hoje eu vou beber. Aí eu fazia umas peixeiras que eu mesmo fazia na oficina, de mola de Kombi, né? Fazia aquelas bichonas grandonas, deixava a ponta bem afiadinha, mandava fazer a bainha, botava aqui para, né? Aí botava aqui de lado. Não, botava aqui. Ficava bem aqui debaixo do sovaco. Demonhado. O pensamento, qual era o pensamento? Hoje, se o cabo olhar para mim, menos com a cara feia. Se olhar para mim, menos com a cara feia. Um cara desse estava bem espiritualmente? O mundo aí está cheio de gente assim. Por quê? Porque ainda não conheceu a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Deus me deu o livramento. Para mim.
Porque quando eu chegava nos ambientes, as pessoas que estavam lá diziam assim, rapaz, estou aqui, cara. Aí vinha, tá? Seja bem-vindo, tá? Me dava um abraço. Aí caía por terra aquele pensamento. Caía por terra aquele pensamento. E assim Deus foi me dando livramentos, até eu chegar aonde Deus queria. Né? E se você está aqui hoje, quantos livramentos Deus não te deu? Para tu estar aqui. Não, mas eu não reconheço. Deu sim. Você nem sabe o livramento que Deus te deu, mas Deus deu. Grandes livramentos o Senhor te deu. E é motivo de tu dizer assim, graças a Deus, Senhor, porque hoje eu estou aqui ouvindo a tua palavra, conheci a verdade e a verdade me libertou. Porque quando você conhece a verdade, aí você se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui, Mateus, no mesmo aqui, né? Vamos voltar lá para o Mateus 24, 20. Né? Mateus 24, 20. Mateus 24, 20. Diz assim. Mateus, né? É Mateus 24, 20. Diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui já é lá no Velho Testamento aqui. A Bíblia diz, o próprio Jesus ele diz assim, olha, vocês têm que ser como as cobras. Aí as pessoas não entendem, eu tenho que ser como uma cobra? Uma cobra? Sejais como as cobras, prudente como as cobras, inofensivo como as pombas. Porque quem já morou no interior que nem eu, cansei de ir aqui numa vareda, eu vou passando aqui na vareda aqui, de repente quando eu olho a cobra já está assim, ó, preparada para dar o bote. Epa! E eu não tinha visto ela, mas ela já tinha me visto. Então o crente tem que ser vigilante, para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Porque no dia de sábado, as pessoas ficam dispersas. Nós temos que vigiar todo dia. Olha, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa luta é contra o inferno. No Velho Testamento você não vê muito falar assim, mas quando você chega no Novo Testamento, quando Jesus ele começa a pregar, quando Jesus ele levanta seus discípulos, você começa a ver dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, né, que Jesus ele abre os olhos dos discípulos, ele diz, eis que eu vos envio no meu nome. Né? Vocês vão pregar o meu evangelho, vão curar os enfermos, eis que eu vos dou poder e autoridade para curar os enfermos, repreender todo tipo de doença, e pisar em cabeça de serpente e escorpiões, repreender os demônios. Quando eles retornaram, eles chegaram assim, Jesus, que maravilha, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus disse assim, não, mas não fiquem alegres por conta disso não, fiquem alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então a nossa luta, porque o cara às vezes se enche do Espírito Santo, aí chega numa pessoa que está doente, não tem cautela, às vezes envergonha a pessoa. Eu já vi muitas vezes mulher que às vezes, né, o cara chega e bota a mulher no chão, quando cai de qualquer jeito, cai toda ali desprotegida, né? Aí o cara se exalta. Rapaz, eu estou cheio do Espírito Santo. Rapaz. Aí,
E o sábado é um dia que a gente fica disperso. Jesus ele veio para abrir os nossos olhos. Porque ele disse, até do sábado Jesus é Senhor. Até do sábado eu sou Senhor. Vocês têm que descansar em mim. Eis que tudo se faz novo. O que era já não é mais. O Velho Testamento, todo o Velho Testamento, Jesus, ele está sobre todo o Velho Testamento. Você vê Jesus no Velho Testamento. No Velho Testamento. Jesus, ele está no Velho Testamento. Ele é Deus. Né? Mas e aqui, no Velho Testamento, você vê que lá no Gênesis, eis que o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. Eis que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, tudo aqui, nesse Velho Testamento, se cumpriu em Jesus Cristo. Se cumpriu nele. Porque nós não tínhamos essa capacidade do Velho Testamento, né? O povo estava sendo destruído, morrendo, porque não conseguia cumprir os 10 mandamentos. Né? Mas Jesus, ele desceu do seu trono de glória, nasceu através de Maria, né? Maria, ela não foi tocada por homem nenhum, Jesus foi gerado foi colocado através do Espírito Santo. Ele precisava de ser introduzido em Maria para se fazer carne. Ele se fez carne. E habitou no nosso meio. Então, queridos, vamos parar com esse pensamento. De dia tal, de dia tal, não. Nós temos que observar Jesus Cristo. Se você observar Jesus Cristo, você está no caminho certo. Se você acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você está no caminho certo. Se você acreditar que Jesus está do seu lado para lhe fortalecer, para pegar na sua mão nos momentos mais difíceis da sua vida, você está no caminho certo. Se você acreditar que Ele vai suprir as tuas necessidades, nos momentos mais infelizes da tua vida, se você acreditar, Ele vai estar lá, do seu lado, pegado na sua mão, envolvendo você com o seu Espírito Santo, lhe consolando em todos os momentos da sua vida. É isso. Nós estamos nos aproximando, queridos. Está ruim, tá? Mas vai ficar pior ainda. A perseguição vai vir. A Bíblia não mente. Mateus 2:27. Mateus 2:27. Mateus 2:27. Diz assim. Mateus é? Aí não? Isso aqui é. Não, é. Mateus 2:27. Não, filho, é Levítico. Levítico 19:3. Desculpe, perdoe. Levítico 19:3. Diz assim. Levítico 19:3 diz assim.
19:3 diz assim: cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então, queridos, é um mandamento, porque lá em Provérbios fala de honrar pai e mãe, né? Então, Deus, ele estabeleceu as leis para que, né? Hoje eu tenho o quê? Né? Hoje eu sou um jovem de 30 anos, né? Uma criança dessa aqui, Deus estabeleceu as leis para os mais velhos, né? Ensinar os seus filhos, né? Os líderes espirituais guiar o povo. Aí Deus estabelece as leis, né? Estabelece as leis para nos beneficiar, né? E muitas das vezes nós que somos líderes, né? A gente deixa de vigiar e queremos aplicar a lei na igreja e muitas das vezes nós não observamos a lei. Mas nós temos que ser o quê? Nós temos que ser um testemunho vivo para uma criança dessa, para honrar o pai, para honrar a mãe, e também para jamais se esquecer que ele tem que depender de Deus, que ele tem que saber que ele foi criado, ele é uma criatura. E ele tem um Deus supremo, maior que criou ele. Então, se Deus estabeleceu essas leis aqui, e ele diz leis perpétuas para sempre, para que essas leis não venham a ser abolidas. E essas leis têm que continuar. Ensina teu filho no caminho, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele jamais vai esquecer. E hoje, o que está sendo gerado aí, você se lembra de Sodoma e Gomorra? Se lembra de Sodoma e Gomorra? Né? Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus mandou o dilúvio. Se você for ler a Bíblia, você vai descobrir por que foi. Por causa da desobediência. Porque o homem seguiu um caminho diferente daquilo que Deus ordenou, das leis que foi estabelecida, ele deixou de lado e seguiu outro caminho. Ensinou os filhos. Ele tomou não só para ele, mas também ensinar os filhos. Se você plantar uma erva maldita, e você continuar plantando, daqui a pouco tem uma floresta. Mas se você plantar um campo, né, com uva, laranja, manga, banana, daqui a pouco você vai ter um sítio muito grande de frutos que você vai comer e vai lhe dar vida. Você vai ficar forte. Você vai ter saúde. Aí Deus, ele diz, todo ramo que não der fruto, igual aqui as minhas leis que eu estabeleci, as pessoas dizem assim, rapaz, esse mundo está muito violento. Por quê? Porque não conhece a verdade. Deixar de lado as leis que foram estabelecidas.
Êxodo. Pastor, ainda tem alguns minutos para mim? Tem? Êxodo 16, 23. Êxodo 16, 23. Êxodo 16, 23. Diz assim: e ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que desejar, ponde em guardar, para vos até amanhã. Até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Está vendo aí? Por quê? Porque obedeceram a lei de Deus, obedeceram o mandamento do profeta, porque Deus ordenou que, exatamente neste dia de sábado, eu acho que foi um dia anterior, que ele fala, para organizar tudo, para que quando chegar no sábado não precisasse fazer nada, já estava tudo feito. Deus ordenou. Mas isso não quer dizer, queridos, que, irmão, a gente tem que fazer tudo na sexta-feira, hoje, sábado, é o dia que a gente vai ter que descansar. Não é isso. Trazendo para os dias de hoje, é porque às vezes nós somos imprudentes. Nós somos imprudentes. Às vezes nós deixamos para fazer as coisas em cima da hora. Deixamos de preparar para vir para a igreja em cima da hora. Às vezes a gente fica assistindo a televisão, às vezes você fica na internet, às vezes você sai para um lugar e deixa a igreja por último. Deixa para agradecer a Deus por último. Deixa para se lembrar de Deus por último. Deus, ele fica em último lugar. Em último lugar. Porque esse dia aí, que Deus estabeleceu, era exatamente para o povo se lembrar do que Deus tinha feito, e para o povo ficar ali se regozijando, se alegrando, descansando, agradecendo a Deus por tudo que Deus tinha feito. Deus estabeleceu, isso seja perpétuo. Então, o dia de hoje que nós estamos fazendo aqui, com certeza Deus está feliz, Deus está, o Espírito de Deus está alegre. Por quê? Porque você veio aqui agradecer a Deus, por tudo que Deus fez na sua vida, na sua família, e você está aqui hoje. É um dia de descanso, graças a Deus, hoje é sábado, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu não vou trabalhar não, hoje eu vou descansar. É como no domingo. No domingo, eu não trabalho. Aí eu chego para minha esposa, meu filho, vamos para a igreja hoje, tem igreja, né? Hoje tem igreja, vamos para a igreja hoje. Na semana, vamos para a igreja hoje. Vamos sair mais cedo, apressada ela, tá? Não quero chegar na igreja atrasada não. Nós chegamos hoje aqui, era 4 horas da tarde. Tá? Mas é bom, isso é bom. Porque você vai aprendendo, você vai se adaptando. E é isso que Deus quer. Só isso. Descansar não é no sábado, é em Jesus. Amém? Então guarde essa palavra.
Descansa em mim. Jesus, ele diz, descansa em mim. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, todas as maldições que estavam ali preparadas para a minha vida, para a tua vida, Jesus, ele levou sobre si lá na cruz do Calvário. Todas as maldições. Então, quando você aceita Jesus, todas as maldições que tinha na tua vida caíram por terra. Então, você hoje é uma pessoa abençoada, uma mulher abençoada, um homem abençoado, é um jovem abençoado. Hoje você tem futuro, um bom futuro. Hoje você pode dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Hoje você pode se alegrar. Hoje você pode andar corajoso, corajosa. Hoje você pode andar de cabeça erguida. Hoje você pode acreditar que Deus, ele derruba um gigante que muitas vezes se levanta contra a tua vida. Que o diabo prepara ali uma armadilha, um laço, Deus bota por terra. Coloca por terra. A Bíblia diz que todo dia o diabo, ele cava uma cova para mim. Aí está lá o demônio. Aí o anjo do Senhor chega e diz, para que essa cova aí? Que é pro Edson. Aí o Senhor diz assim, fecha essa cova aí, demônio. Cai por terra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todo dia o diabo arma laço para mim. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos vivos. E você acha que é brincadeira, é? Você acha que seguir o caminho de Deus é brincadeira? Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira, não. A palavra de Deus não é brincadeira. Brinco com tudo, mas não brinco com a palavra de Deus, não. Faça tudo de errado na sua vida. Mas nunca duvide disso aqui. Eis que o verbo se fez carne. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Eis que eu vou para junto do meu Pai. Mas eu enviarei o Consolador. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu erro. Eu peco. Mas depois eu vou lá e digo, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque eu sei que é coisa séria. Eu sei que não é brincadeira. Se você pecar, não deixe de vir para a igreja, não. Não vou para a igreja, não, porque hoje eu pequei. Aí é que você tem que vir. Porque é como uma casa. Todo dia tem que ser varrida a casa. Se você não varrer a casa, passar 2 dias sem varrer, no terceiro dia, aí você vai varrer e diz, rapaz, mas tem muito lixo. Do mesmo jeito é o pecado. Vai pecando e a sujeira vai. Uma vez, pastor, eu quis entrar na política, eu estava fervoroso na fé, diga, rapaz, eu vou entrar na política. Aí preparei e tal, aí me ali e tal, fervoroso mesmo, para eu vou ser político tal. Crente na igreja. Até os políticos, até os líderes, tem que aceitar Jesus. Tem que se converter. Porque senão vai para o inferno. Aí Deus me levou, sabe para onde? Assembleia Legislativa. Em sonho. Quando eu cheguei lá, eu observei aquele prédio tão bonito. Quando eu olhei, as portas tudo fechadas. E comecei a olhar, as portas querendo estourar. As portas querendo estourar. E eu olhei, quando eu olhei, assim pelas gretas da porta, era sair no lixo. Sair no lixo. Quando eu ver assim, os ratos saíam correndo. Aí eu olhei assim. Digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A casa tem que ser varrida todo dia. Quem é a casa? Sou eu, é você. E como é que essa casa é varrida? É você lendo a Bíblia. É você se ajoelhando e orando. É você pedindo a Deus misericórdia. É você dizendo para Deus, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou pecador, mas me perdoa. Me renova, me restaura. Me dá força para ir para a tua casa hoje ouvir a tua palavra. Porque aí, Deus ele vai se agradar. Para encerrar, vem aqui.
Êxodo 31, 14. Encerrar agora, viu? Aí você vai para casa descansar, viu? Êxodo 31, 14. Diz assim. Êxodo 31, 14 diz assim. Êxodo 31, 14 diz assim. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará obra, porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente vai morrer. Morrerá. A Bíblia, ela é verdadeira. A Bíblia não mente. Então, queridos, e ele diz que é um mandamento perpétuo para sempre. Você acha que Deus, ele vai destruir eu, destruir você, porque dia de sábado você tem que trabalhar para dar de comer a sua família? Porque dia de sábado você tem que trabalhar para suprir as suas necessidades, cumprir com os seus deveres? Hein? Então, o dia de sábado pode ser um dia de sexta, pode ser um dia de domingo, pode ser um dia de segunda, de terça. Porque você tem que santificar todos os dias, não é só o dia de sábado, não. Você tem que ser santo todo dia. Quem tem que ser santificado não é o dia de sábado, não, é você, sou eu. É nós que temos que ser santificados. Para que a gente possa receber de Deus aquilo que Ele tem nos prometido. As promessas de Deus se cumprir na minha vida e na sua vida. Você já pensou? Eu estou na igreja. Mas eu estou na igreja só para estar. Estou indo para a igreja porque eu quero ir para a igreja B. Eu quero ir para a igreja porque eu gosto de ir. Mas eu continuo vivendo a minha vida aí de qualquer jeito. Aí, sabe o que é que vai habitar em você? Será que é o Espírito Santo que vai habitar em você? Vai não. Quem vai habitar em você, eu digo com toda convicção, é o espírito do mal. E ele vai te enganar. Ele vai te enganar. Ou mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer você botar o pé dentro do laço. Pá, ele puxa. Porque ele é o enganador. Então, a Bíblia diz: orai e vigiai. E o santo tem que ser eu. Não é o dia de sábado, não. Santificai a sua vida com oração, com prática da palavra, pedindo a Deus para que tenha misericórdia de você, para que você verdadeiramente tenha a sua vida mudada, para que verdadeiramente coisas novas aconteçam na sua vida, para que verdadeiramente você veja a mão de Deus sobre seus filhos, sobre sua casa, sua família, para que verdadeiramente você veja as portas do céu abertas para você, para que verdadeiramente você veja se cumprir aquilo que Deus prometeu na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos na igreja um dia, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a nossa vida continua que nem a vida de um caranguejo. E quem vive na lama é caranguejo. Quem tem que ser santificado é nós. É a nossa vida. Porque a gente peca, a gente erra.
Mas Deus, Ele nos corrige com a sua palavra. Ele nos corrige. Às vezes, Ele usa até o incrédulo. Ele usa até o incrédulo. Às vezes você está aqui de costas no seu trabalho, aqui trabalhando aqui, está esquecido das coisas. Aí aqui atrás de você, o incrédulo fala uma palavra que vem, pá! Eita Deus. O cara não sabe nem o que foi que ele falou. Mas eu sei o que foi que ele falou. Se ele foi usado por Deus ou pelo cão, não sei, mas... Então é isso. Às vezes eu estou em situação desagradável. Mas eu digo, Senhor, a Bíblia diz que não cai uma folha de um pé de árvore se o Senhor não permitir. Obrigado por eu estar aqui. Porque a luta, ela não vai me fazer pior, ela vai me fazer melhor. Então, quando eu sair da luta, eu vou sair mais preparado, mais experiente, mais com capacidade, né, para reagir a certas situações. E se você colocar em prática essa palavra aqui, não tem como você não crescer, não tem como você... As coisas não acontecerem na sua vida. Vai acontecer. Gente da sua família que está doente vai ficar curado. Deus vai abrir porta para os seus filhos. Deus vai abrir porta. Onde você chegar, vai ser diferente. Né? Às vezes você precisa de um carro, é necessário um carro, é necessário uma casa, você não tem nem como, não tem meio dinheiro. Porque eu já vivenciei isso. Muitas vezes eu estava sem dinheiro, sem nada, trabalhando lá com pouco mais, o cara chega lá na minha porta e diz assim, irmão, tem esses carrinhos aqui para lhe vender. Eu digo, como você não tem dinheiro? Não, o carro vai ficar aí. E pague aí, vai me pagando aí e tal. Mas nós estamos andando num carrinho. Tá. Já, pai, que maravilha, pai, tem um carrinho aqui. Por quê? Porque as coisas acontecem na minha vida. Deus, ele vai prover na minha vida as minhas necessidades, Ele vai suprir. E eu estava fazendo a obra dele. Faça a obra de Deus. Evangelize. Busque o Espírito Santo de Deus. Santifique sua vida. Amém? Amém? Será que eu estou falando alguma coisa aqui, alguma bobagem? Pois é. Então, quero só agradecer a Deus pela oportunidade. Então, descansa em Cristo Jesus, porque Ele é até do sábado Ele é Senhor. Viu? Até do sábado Ele é Senhor. E se você descansar em Jesus, se você acreditar, o dia de amanhã será um novo dia. Você vai acordar com outra visão. Não é uma visão que vem através de seus olhos, não. É uma visão de pensamento. Às vezes você olha longe, atrás de uma solução longe, e às vezes a solução está aqui, bem pertinho de você. E você não enxerga. Por quê? Porque o espírito da cegueira está em você. Mas quando você começar a orar, vai cair por terra. E os teus olhos vão se abrir. Amém? Fique de pé, vamos orar. Coloque a sua mão no coração. Amém? Vamos orar, interceder. Senhor, nosso Deus e Pai de infinita graça e bondade. Então, obrigado nesta noite, Pai. Ó Pai, por este momento maravilhoso, que nesta noite o Senhor vá de encontro a cada lar, a cada casa, a cada família, Senhor, parente dos que estão aqui. E que nesta noite, Pai, Tu venha santificar a vida de cada um. Que nesta noite, Pai, Tu venha entrar na casa de cada um, repreendendo, Senhor, toda maldição, repreendendo todo mal, toda doença, todo espírito de perturbação, todo espírito de amarração, todo espírito de cegueira. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta noite, Pai,
Tu venha receber a nossa adoração. Que nesta noite essa palavra venha entrar no nosso ser e que essa semente ela venha nascer, crescer, brotar e dar, Senhor, frutos bons, Pai. E que a nossa vida verdadeiramente venha a ser santificada em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas.